Disse o psicólogo a uma senhora que vivia a reclamar de tudo. A senhora tem carência? Concretiza uma boa imagem. Boa noite a todos. Boa noite. Que tenhamos paz para podermos tranquilizados nessa noite, recebermos as orações. Usando força para continuarmos a nossa jornada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra. Mãos fraternas, visita pessoas acamadas, enquanto a Rosilei e Danilo. As eleições no próximo dia 10, a partir das 8h20, 8h30, encerramento às 10 horas, para a constituição da diretoria executiva, do Conselho e do Conselho Fiscal. De dezembro até o dia 15 de janeiro, para reformas, a troca do piso e pinturas do nosso prédio. Exposição ordinária no próximo sábado, está o caso da evangelização Tia Corina, celebração do Natal com Jesus. Hoje nós temos a expositora nossa, Deise Chaves Macho. Ela é de Havaiandava, ela frequenta o núcleo, trabalha no núcleo espírita Chico Xavier, em Havaiandava. Sua exposição hoje é em torno do mestre. Deise, o tempo é todo teu. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar neste espaço de luz hoje. Quando o Roberto me convidou, não, é João, né? Sempre eu chamei ele de Roberto, desculpa. Quando o João me convidou e sua equipe, eu fiquei muito feliz. Primeiro, por ter sido lembrada. E segundo, talvez o mais importante, por estar adentrando o centro com o nome de Allan Kardec. Uma homenagem maravilhosa. E é uma homenagem que toca os nossos corações, porque Allan Kardec é o codificador desta doutrina que nos eleva, dessa doutrina que nos ensina, desta doutrina que nos liberta. E Allan Kardec, como o codificador da nossa doutrina, ele nos deixou uma literatura infinitamente para o nosso crescimento. É uma literatura que só não fala dos evangelhos, mas fala da vida.
ela não nos ensina somente a orar, a prece, mas ela ensina a nos conhecer. Ela nos ensina o mundo espiritual. Este mundo que muitas vezes nós não o conhecia. E este mundo espiritual, ele é a parte fundamental da nossa existência. Porque bem diz Allan Kardec, nós somos seres infinitos. Nós somos seres imortais. E como seres imortais, retornamos várias vezes para o mesmo caminhar. Porque nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. E, nesta literatura maravilhosa, ele nos deixou 5 livros, 5 obras básicas, que eu sei que todos vocês conhecem. Só vou dar uma lembradinha, tá? Livro dos Espíritos, grande fonte de estudo e de conhecimento. Livro dos Médiuns, logo após, né? Que vem se dedicar, que quem está se dedicando à sua mediunidade, ali encontra a resposta. E também busca o seu próprio ser. Como não falar do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a luz que norteia a nossa vida. Quando estamos tristes, vamos lá, vamos abrir o Evangelho. E lá nós vamos sentir que estamos no caminho certo, à medida que, ao lermos, colocamos em prática. Temos também Céu e Inferno. Alguém aqui já leu? Já estudou? É um livro muito interessante, que nos dá uma noção do que realmente quem somos, para onde vamos, o que buscamos. E para terminar, os 5 livros básicos, nós temos a Gênese, o início de tudo. Só que eu acho que vocês estão pensando assim, ela veio falar de Allan Kardec. Não. Como vocês, o meu coração está vibrando de alegria por estar no espaço que recebe o nome dele. Mas, aproveitando o estudo feito do Livro dos Espíritos, na questão 625, que eu tenho certeza que todos vocês bem sabem, é sobre aquele homem que eu vou falar. O homem que veio para este espaço como o espírito mais perfeito que aqui poderia estar. Este homem do qual eu vim falar, ele já fez muito, muito por nós. E na questão 625, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos através dos médiuns, ele diz, qual o modelo, olha só, qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E qual foi a resposta? Vide Jesus. Só aqui eu poderia parar de falar. Só que, infelizmente, nós ainda estamos distante desse Jesus. Infelizmente, nós já conhecemos muito de tecnologia, muito avanços em todas as áreas do conhecimento. Mas sobre o conhecimento humano, nós pouco avançamos. Ou bem dizer, quase nada. E eu vim falar deste homem que chegou para nós como está escrito no Livro dos Espíritos, como modelo e guia. Eu vim falar deste homem, mas tem uma música, vocês não precisam ficar assustados, eu não vou cantar. Mas tem uma música que o descreve de uma maneira perfeita. E diz assim, um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar a mais bela canção, a mais bela oração. E tinha no falar a mais bela canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. E a paz ele trazia no coração.
Quem é esse homem? Todos conhecem, né? Jamais igualado. Jesus é o grande desafio para a humanidade. E quando nós falamos Jesus, eu tenho certeza que dentro de nós, o nosso coração dá uma saltadinha. Porque nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando do Espírito mais perfeito, que teve que abaixar o seu perispírito, a sua sintonia, para estar no meio de nós. Isso é para um espírito bem perfeito mesmo, né? Nascendo e vivendo sempre em lugares simples. Até os 30 anos, pouco conhecido, ele trouxe a mudança na humanidade. Chegou quietinho, o seu nascimento, que se comemora simbolicamente este mês. Desde aquele momento, ele já abala a humanidade, até os dias de hoje. Jesus é para nós o começo, o meio e o fim. Ou melhor, eu sou o caminho. Quem quer ser feliz, caminha comigo. Jesus foi um espírito, um homem que grandes políticos, filósofos, homem da arte, da poesia, grandes cientistas que tentaram transformar a inteligência humana, que tentaram técnicas, e posso dizer para vocês, bem avançadas, nunca conseguiram se igualar a este mestre. Nunca conseguiram sequer sensibilizar a sua população, os seus seguidores, como Jesus conseguiu sensibilizar a quem o segue. E eu espero de coração que todos nós possamos sensibilizar com o Mestre Jesus. Ele, o Mestre, como eu disse para vocês, nunca igualado, frequentou vários e vários espaços. Ele andava pelos montes, adorava a natureza. Ele andava pelos vales, ele andava pelo mar. Com o tempo ele foi andando pelas sinagogas, pelos templos. E sempre com humildade e sensibilidade, ele foi ensinando. Não aumentava a sua voz. Ele falava com o dom do amor. Aquele amor que toca, aquele amor que transforma. Jesus é como o sol na nossa vida. Vamos imaginar o sol de manhã, logo no amanhecer. Ele vem chegando de mansinho, iluminando, iluminando. Quando nós percebemos, ele já iluminou todos os espaços vazios com a sua luz. Assim é o nosso mestre. Ele chegou mansinho. Ele chegou numa manjedoura, porque não tinha lugar aonde Maria desse luz. Ele recebeu como mãe Maria, que, sem dúvida, através de estudos espíritas, a gente aprende que Maria foi a primeira apóstola de Jesus. Porque ela conhecia o seu brilho. E através do brilho de Jesus, ela entendia tudo o que lhe passava na vida. E Jesus, olha como ele era bem importante, né? Filósofos, políticos, arte. Todos os homens que se diziam não, eram muito inteligentes. Como se diz, deixaram-se envolver por Jesus. E muitos deles inspiraram os seus ensinamentos no modo que o Mestre viveu.
Jesus é chamado mestre dos mestres. Tanto que eu copiei, né? Eu achei muito engraçado. Quando o João me convidou, ele perguntou: que tema você vai falar, Deise? Eu não tive dúvida. Eu falei: gente, eu nunca fui naquele espaço de luz, mas eu quero falar do Mestre Jesus lá. É como se uma luz me guiasse o assunto. Qual não foi a surpresa quando o João falou assim: Deise, não foi João, a abertura será aos semeadores, que fala de Jesus. Eu falei: nossa, então é sobre ele mesmo. E o nosso mestre, ele é considerado o mestre dos mestres, o mestre dos mestres. Por que será? Tinha lousa para ele ensinar? Não. Tinha espaços reservados para ele ensinar? Não. Ele ensinava através do amor. Ele ensinava através da fala. Mas não era qualquer fala. Era uma fala que a todos ele prendia. Era uma fala que deixava as pessoas encantadas. Porque nós, até hoje, se tivéssemos a oportunidade de ouvir o Mestre, com certeza ficaríamos também encantados. Porque não existe uma só fala do Mestre Jesus. Não existe uma só que desagrade. Pelo contrário, as falas abrem as prisões interiores. Ela nos leva a pensar sobre quem somos. Ela nos leva a pensar que realmente somos filhos de Deus. O Mestre nunca, no meio dos seus alunos, seus seguidores, ele perdeu a paciência. E quando, por algum motivo, ele tinha que falar de uma maneira um tanto mais áspera, ele não gostava. Por isso ele era inteligente. Tanto que os estudiosos falam que a inteligência do Mestre, ela não tem nem como ser apurada. E uma parte que deixa bem claro que ele é o mestre dos mestres, o mestre da inteligência humana, é porque ele não entregava nenhuma tarefa pronta. Ele não chegava e falava assim: 2 mais 2 são 4. Não, ele falava parábolas. Por isso ele falava por parábolas, para que nós possamos ler, entender, refletir e trazer para a nossa vida. As parábolas ele buscava no dia a dia. Era bem de acordo com a mente de cada um, com a situação da civilização da qual ele estava vivendo, do espaço. E as parábolas faziam com que o povo pensasse. Era assim que ele era um mestre. Mestre sem fronteira, sem notebook, sem computador, mas com a inteligência fora do comum. Ele trazia para nós, como até hoje traz, né? Ele nos traz parábolas que, a hora que o meu grupo, a gente estuda, né? A hora que fala alguma coisa, fala: nossa, mas nós estamos vivendo isso, não é, seu Carlos? É isso. Sim, porque ele já diz logo no início: eu vim para ajudar espíritos imortais. Não foi para um tempo, não foi para uma época, não foi para um dia. Foi para a nossa eternidade. E esse mestre, ele ouvia a todos, sem distinção. E quando ele vem, que ele começa o seu discurso, logo mais... Vocês desculpem, eu estou com a minha boca um pouco sangrando, eu estava doente. Quando ele começa o seu discurso, né, quando ele começa a falar para todos, aqueles grandes profetas, políticos,
artistas, os pensadores da época admiravam suas palavras. Mas era uma admiração coletiva, porque era uma admiração de quem está ouvindo o que lhe convém e o que lhe serve. Não adianta falar o que o coração não pede. E Ele conhece o coração de cada um de nós. Por isso Ele chega, entra e toma espaço. Por isso Ele é o sol, que às vezes adormecido dentro de nós, mas que quando Ele vai iluminando, Ele vai apagando os espaços escuros que adentram nossa vida. Ele vai iluminando, Ele vai curando, Ele vai cuidando. Este é o Mestre, conhecido como Mestre do Mestre, porque a todos Ele atende, a todos Ele ama, a todos Ele fala. Deixe falar, me conte a sua dor, que no lugar eu coloco um pedacinho de amor. Não é fácil, né? Ser Jesus. Nossa, eu acho que deveria ser muito, mas um Espírito perfeito era fácil. E Ele teve na sua vida os seus discípulos, como nós temos também. Os seus discípulos, todos vocês conhecem, e acredito até que já sabem a história de cada um. Porque se não conhecem, não é vergonha nenhum, cabe a nós buscar aprender. Porque se tem uma coisa, gente, isso eu posso falar porque comigo acontece. Se tem uma coisa que mais satisfaz a nossa vida, que mais satisfaz a nossa alma, é estudar sobre Jesus. É estudar sobre sua mãe, é estudar sobre esses espíritos de luz que vieram abastecer o nosso para a nossa evolução. Então, falar de Jesus é como falar de tudo o que Deus nos deu. É como falar da natureza. É como falar das flores, que nenhum homem conseguirá fazer igual. Faz sim, de plástico, de papelão, de TNT. Mas uma flor, uma rosa, igual ao nosso Pai, ninguém consegue fazer. O Mestre jamais deixava de atender a quem buscava. Jamais. Ele estava sempre atento. Atento a tudo. Coisa que nós não conseguimos. Quantas vezes nós já nos sentimos tão sozinhos? E quantas vezes estamos tão rodeados de pessoas? Alguém já sentiu essa sensação? De estar sozinho no meio de tantas pessoas. Estar sozinho, se sentindo quase que um nada. E quando a gente olha do lado, fala, Senhor, quantas pessoas ao meu lado. O Mestre veio, a sua lição veio para encher os nossos vazios. Porque aquele que crê, aquele que ama, e aquele que busca o Mestre Jesus, sem dúvida, vai sentir um grande alívio, porque os seus vazios serão preenchidos pelo amor. Aquele amor que rompe as barreiras, aquele amor capaz de subir, como vocês vão ver agora, as montanhas. Aquele amor que também chora, que também sofre, mas que busca a fé no seu Criador. Não foi fácil a vida de Jesus, todos nós sabemos. Mas em nenhum momento Ele deixou passar. Quando eu disse para vocês sobre seus discípulos, quem são eles? Políticos, médicos, professores, dentistas, ou são o povo de Deus, como diz? Na maioria das vezes, quando nós vamos escolher a nossa equipe, a gente escolhe geralmente pessoas que possam desempenhar papéis muito importantes, né? Pessoas que saibam ler, que saibam isso. Na maioria das vezes assim.
trabalhei dentro de uma escola há 30 anos. Então, em relação à parte educacional, posso dizer para vocês que é muito difícil a formação de grupos dentro da sala de aula. Sempre fica alguém de lado. O mestre não, ele é tão inteligente que os grupos se formavam sem nem mesmo perceber que estavam sendo formados. Porque ele veio para quebrar. Ele veio para nos mostrar que somos todos iguais. Diferentes, talvez, no desenvolvimento da inteligência. Mas somos todos filhos do mesmo Pai, como bem ele nos ensinou. E seus discípulos eram seres comuns, pescadores. E ele escolheu os seus discípulos de uma maneira que eles pudessem ter a sua profissão, mas também seguirem. Por quê? Porque ele sabia que aqueles discípulos seriam seus enviados por todos os cantos para divulgar a boa nova. Então, o mestre, ele nos ensinou passo a passo como formar grupos, como buscar amigos, como combater os vazios dentro de nós. Cabe a nós procurar buscar os seus ensinamentos. Eu nem falo do Evangelho ainda, porque a hora que eu chegar, acho que alguém vai ficar muito de carinha feia para mim, mas não faz mal. Então, Jesus buscou os seus discípulos de acordo com o quê? Simplesmente de acordo com o que ele olhou e falou, você, venha. Você, o outro trouxe. E ele formou seus discípulos. Isso não quer dizer que aqueles discípulos eram os únicos. Não, ele teve muitos que nem foram citados. E o nosso mestre diz uma coisa muito importante aos seus discípulos. A coisa que eu digo hoje para vocês, e muitas pessoas que aqui ocuparam esse espaço já devem ter dito. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens e alma. Me siga, que eu te ensinarei a valorizar o seu irmão. E estes discípulos partiram, conviveram, viveram, negaram, correram, traíram, assim como nós. Se arrependeram, como nós vamos ver, mas assim somos nós. Todos nós ainda estamos desatentos para o reino de Deus. Pior o que eu vou falar agora para vocês. Todos nós estamos desatentos ao reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E nós não nos cuidamos. E nós não nos protegemos. E nós não nos amamos. Porque na maioria das vezes, nós deixamos nos corromper por tantas coisas. E eu digo por mim mesmo. Quantas vezes eu deixei de lado muitas coisas para socorrer. Mas aí não seria o socorrer humano, de amor. Às vezes até por comodismo. Deixei o meu interior para socorrer coisas supérfluas. Quantas vezes esse ano, vamos pensar assim bem pequenininho. Quantas vezes esse ano nós olhamos para nós mesmos e nos vemos e sentimos a imagem e semelhança de Deus. Nos nossos atos, nas nossas palavras, no nosso dia a dia. Será que poderíamos enumerar? Né? E aí nós vamos. Só que esse mestre, ele não veio à toa. Ele não veio aqui. Ele não pune, ele orienta, ele cuida e ele ama. Por isso, um belo dia, ele vem do sofrimento dos humanos, ele vem do sofrimento de quem lhe seguia. Ele observou primeiro tudo o que estava ao seu redor. Todas as dores, todas as guerras,
todas as malquerências, toda falta de amor, toda falta de esperança. Ele olhou aquela multidão que o seguia. Em busca do quê? Em busca de paz, em busca de amor, em busca de Deus. Porque a eles faltava. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas dizer, nossa, mas N lugar lota de gente. E lá às vezes é um pouco de barulho, é isso. Não se preocupe. As pessoas que estão lá, elas estão em busca de alguma coisa. Não cabe a nós julgar. Cabe a nós achar o nosso caminho e ir lá. E se cuidar, e se amar, e se refazer. O tempo que perdemos olhando a vida dos outros faz parte para o nosso crescimento. Se nós cuidássemos mais do nosso ser espiritual, com certeza os hospitais não estariam tão cheios. Vocês sabem muito bem que o número de pessoas depressivas aumenta dia a dia. Os hospitais lotam. E eu pergunto para vocês, nós somos cristãos? Conhecemos realmente o cristianismo? O que Cristo faz dentro de nós? E mesmo nessa agonia que nós estamos hoje, há 2000 anos atrás ou mais, né? Jesus sentiu na população. E aí, ele falou, tenho que dar um jeito. Coisa está meio complicada, né? E tem um líder espiritual, que eu acho que todos vocês já ouviram falar, que em relação ao tema que eu vou tratar agora, que são as bem-aventuranças, ele diz o seguinte, que é Gandhi. Olha só, ele diz com toda a sua palavra, se toda literatura espiritual, toda, perecesse e ficasse somente o Sermão do Monte, olha, com certeza, nada estaria perdido. Jesus, quando viu sua multidão desalenta, perdida, eu acho que vocês já estão cansados de saber sobre as bem-aventuranças, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Ele reuniu todo mundo que estava, ele viu todo mundo que estava passando, e ele falou, é agora que eu vou dar o código do amor. É agora que eu vou falar para o meu povo sobre as bem-aventuranças, que é um manifesto revolucionário, porque ele não vem aqui para agradar ninguém. Ele não vem para passar a mão na cabeça. Ele vem para que possamos refletir sobre a nossa vida. Quem aqui conhece todas as bem-aventuranças pode dizer, é verdade o que ela está falando. Ele não veio aqui falar assim. Primeiro, ele viu a multidão. Segundo, a multidão estava subindo o monte. Ele falou, é agora. Ele sentiu a presença de Deus e disse, é o momento. Vou lançar as bem-aventuranças. Ele, na sua humildade, porque ele não usava alto-falante, nem palanque, e muito menos saía gritando com o povo. Ele viu o povo sentando no monte, sentou também, mostrando ali que ele era igual a todos. Ele era humilde. E essa é a humildade que nós temos que ter dentro de nós. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Somos todos filhos de Deus. Podemos ocupar, o que o mestre fala, eu não vim aqui para ver se é rico, se é pobre. Cada um vive de acordo com as suas condições. Mas que as suas condições não impeçam de que ele seja humano. Que as suas condições não impeçam dele não cumprir as leis divinas. E a multidão lá, o mestre sentado, chega a seus discípulos, tudo numa cerimônia de luz, de bênção e de Pai. E aí eles falam, abrindo a sua boca, ele passa a entoar
a mais bela poesia de amor. Aquela poesia que substitui os 10 mandamentos. Vocês vão dizer, nossa, ela enlouqueceu. Não. Quem conhece as bem-aventuranças sabe que é muito mais do que 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos foram escritos no momento difícil, onde a humanidade era dente por dente, olho por olho. E hoje, será que não é, né? Vamos lá. Mas o mestre tinha esperança que aquela seria a porta da abertura para a felicidade. E ele diz, bem-aventurados. Bem-aventurados todos nós. Porque se nós, é lógico que eu não vou fazer isso aqui, se nós estudarmos da bem-aventurança a fundo, nós vamos ver que nós nos encaixamos em quase todos os itens. E aí você fala, meu Deus, bem-aventurado aos humildes, bem-aventurado aos que sofrem. Meu Deus, eu estou lá no meio. Bem-aventurado a todos nós. As bem-aventuranças estão aí para nós. O que nós estamos fazendo com ela? Eu gostaria, é lógico, eu não vou perguntar, né? Mas eu gostaria que todos nós, quem não conhece, mas acredito que todos conheçam, por favor, aprendam as bem-aventuranças, estudam, porque é a carta magma que Jesus deixou para nós. Ao estudar a bem-aventurança, nós vamos ver o quanto de amor falta à nossa alma. E não é para com o outro, é para conosco. A partir do momento que nós estamos conosco, em ordem, nós estamos com Jesus no coração. Tudo bem? Gostaram da bem-aventurança? Próxima vez que eu vim aqui, João, vou pedir para que eles falem para mim alguma coisa, tá? Estou brincando, gente. As bem-aventuranças, tudo que é escrito pelo nosso mestre, cabe a nós aprender. Não é obrigada. É uma lição íntima. É uma lição de dentro. É uma lição que só vocês podem buscar. Porque a prova não é escrita nem oral. A prova é o dia a dia da nossa vida. Terminando de falar das bem-aventuranças, eu quero falar dos últimos gestos que Jesus fez. Deste homem maravilhoso que povoou o nosso espaço para nos ensinar a amar, para nos ensinar a perdoar, para nos ensinar a cuidar de nós como seres especiais, como imagem e semelhança de Deus. Nosso mestre sabia que ia ser crucificado. Uma noite antes, o que ele faz? Se despede de seus discípulos, dando a eles o maior exemplo de humildade, dando a ele o exemplo de que somente Deus pode reger as nossas vidas. Porque quem conhece a Deus, conhece a si mesmo. E aí sim, você vai cuidar de você. Ele simplesmente reuniu seus discípulos, sabendo que um ia trair, sabendo que um ia negar, sabendo que a maioria ia correr, mas ele ainda falou, eu vou investir nos humanos. E o que ele faz? Ele pede que seja lavados seus pés. Ah, meu Deus. Vocês lembravam disso? Né? Já pensou? O Filho de Deus, que arrastou milhões e milhões de pessoas, que curou. E ele ainda diz, eu curo. Não, quem cura é a tua fé. E as curas indicadas por Jesus no corpo físico foi pequenas, perto da cura espiritual que ele conseguiu com sua mansidão, com seu carinho, com seu amor. E para terminar, que já está passando da hora, né, Roberto, João?
eu vou falar para vocês daquela oração que nós fizemos aqui no início. A única. É a oração que, junto com as bem-aventuranças, resume a passagem do Mestre na Terra. Esta oração que ele nos ensinou para quebrar o nosso orgulho. Esta oração ele nos ensinou para chegarmos ao Pai de corpo limpo. Mas não é o corpo matéria, é o corpo espiritual. E esta oração é o Pai Nosso. E o Mestre, ele com a sua doçura, com a sua sensibilidade, ele fez com que este Pai Nosso, esta oração, se tornasse um canto de pássaros, se tornasse um encontro com Deus, se tornasse a essência da nossa vida. Porque logo no início, ele nos dá o maior presente que poderíamos ganhar. Quando ele diz assim, Pai Nosso, aquele ser iluminado, aquele Espírito perfeito, ele se igualou a nós, tornando nosso irmão, porque ele diz a Deus, Pai Nosso e não Pai meu. E a primeira estrofe do Pai Nosso, ela está dirigida a Deus, a exaltação de Deus. A segunda, para a nossa alma. A primeira nós agradecemos, nós exaltamos. A segunda nós prometemos. E pior, não cumprimos. E eu tiro por mim, não é por causa de vocês, não. Eu estou passando por um momento muito difícil da minha saúde. E eu tento falar a todo momento, seja feita a vossa vontade. Porque foi assim que vós me ensinou. Mas, no fundo, a gente fala, ai meu Deus, me cura. Porque nós ainda temos pouca fé. O dia que verdadeiramente dentro de nós sair, seja feita a sua vontade. Como Maria disse também, faça-se de mim a vossa serva. Com certeza, nós vamos estar num reino preparado para nós. E, para acabar, eu quero dizer uma coisa. Busque dentro de vocês. Em que momento vocês encontraram Jesus? Em que momento vocês sentiram Jesus perto de vocês? E em que momento vocês de fato, de verdade, oraram o Pai Nosso com dignidade e amor? Contando ao Pai as suas dores, deixando Ele preencher os seus vazios, tirando de nós, pedindo a maldade acentuada que nos faz sofrer também, o orgulho, a inveja, ou melhor, as dores da alma. E neste enlace com o nosso Mestre, gostaria agora que vocês de alma conectassem a este vídeo, que com todo carinho eu trouxe para vocês. E que o Mestre do amor, o Mestre da sensibilidade, o Mestre do carinho, da vontade, abrace vocês e aconchegue em seus braços. E dê a vocês a fé necessária para seguir em frente. E que nada possa interromper ou diminuir o amor que temos pelo Mestre. Muito obrigada. Você foi o maior orador de todos os tempos. Quando você falava, todos encantavam.
Você teve a mais brilhante inteligência. Quando você falava, os homens suspiravam. Nunca alguém foi tão sábio e poético. Nunca alguém falou tanto ao coração. Oh, mestre dos mestres, ensina-me a viver. Oh, mestre dos mestres, ensina-me a amar. Não terei medo mais de viver e caminhar. Você mudou o pensamento da humanidade. Nunca mais fomos os mesmos ao ouvir. Os fracos julgam, os fortes perdoam. Os fracos condenam, os fortes compreendem. Você compreendeu a nossa fragilidade. Você perdoou as nossas limitações. Oh, mestre dos mestres, ensina-me a viver. Oh, mestre dos mestres, ensina-me a amar. Não terei medo mais de viver e caminhar. Não terei medo mais de viver e caminhar. A todos vocês, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Deise, muito obrigada por nos trazer um pouquinho mais perto de Jesus. Muitas vezes a gente se esquece, né, de tudo isso e a gente precisa ser lembrado a todo instante do verdadeiro Mestre, de todos os seus ensinamentos. Gratidão, muito obrigado. Volte todas as vezes que for possível. Tá bom? Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai maior e agradecer, Senhor, esta oportunidade de estarmos aqui hoje, ouvindo essas palavras, esses ensinamentos, para que nós possamos, neste mês, em que comemoramos o aniversário de Jesus, lembrarmos de toda a sua importância e trazer Jesus um pouquinho mais para perto de nós, onde nós possamos contar com Ele, porque muitas vezes nós nos esquecemos e colocamos tudo que é material na frente do nosso Mestre. Então, que neste mês possamos relembrar, reviver toda a sua caminhada, para que no próximo ano nós possamos estar com Ele o ano todo. Gratidão, Pai. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a toda a espiritualidade, a todos que estão aqui nos ajudando, nos auxiliando. Pedimos, Pai, a espiritualidade que coloca naquelas águas
todo o medicamento necessário a todos nós, para que ao tomarmos, nós possamos sentir a sua mão, as suas bênçãos ali, para que possa nos fortalecer e possa nos curar. Como disse a Deise, não só o nosso corpo físico, mas a nossa alma, porque quando a nossa alma é curada, o corpo responde à alma. E assim, Pai, pedimos por todos os nossos irmãos, os nossos colegas que não puderam comparecer na noite de hoje, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão sofrendo, onde quer que ele se encontre, Pai, que a espiritualidade esteja ao lado de cada um. Pedimos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos. Pedimos, Pai, pelos nossos irmãos desencarnados. Pedimos, Senhor, pelos nossos animais, pela nossa natureza. Pedimos, Pai, pela nossa casa, por todos os trabalhadores desta casa e de todas as outras. Pedimos, Senhor Deus, pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, que a espiritualidade esteja aqui nos envolvendo, nos lembrando dos compromissos assumidos ao reencarnarmos, que nós possamos ser tocados nos nossos corações, para que o amor, o perdão e a caridade seja mais forte. Pedimos, Senhor Deus, pelo nosso planeta Terra, que a espiritualidade os envolva com todo amor e carinho, levando este amor do Cristo por todas as partes, principalmente nos países onde estão se guerreando. Senhor Deus, onde possamos acreditar que ainda hoje, 2000 anos depois, nós ainda matamos nossos irmãos. Senhor, tenha misericórdia e piedade a todos aqueles que estão no comando e que têm a oportunidade de cessar tudo isso, estender as mãos com a paz e não os faze, Senhor Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e obrigado a toda a espiritualidade.